Eu quero deixar uma palavra aqui que fala sobre você ser forte e sobre você ser corajoso ou corajosa, né? Eu gosto de lembrar desse versículo quando eu estou nos momentos mais difíceis da minha vida. Gente, como é difícil, né? E, assim, é muito fácil quando você lê essa passagem e você não tá passando por luta nenhuma, quando está tudo bem na sua vida. Mas quando você pega aquela palavra que você está passando por um problema que diante de você parece ser impossível, e você vai naquela palavra que você tem que crer, você tem que tomar posse verdadeiramente, é bem desafiador. É bem desafiador mesmo. Porque eu decidi agora ter a leitura bíblica diferente. De toda vez que eu ler, eu pegar uma lição para minha vida. Né? Do que eu preciso mudar, o que eu posso fazer, o que eu tô fazendo que tá errado, o que eu tô fazendo que tá certo. Não ler apenas uma leitura qualquer. Mas assim como a palavra dele fala, a palavra de Deus fala, que nós temos que meditar dia e noite. Então não é apenas ler, é meditar e trazer para o coração, para algo que venha fixar e ficar aqui e não sair, sabe? Então, assim, você ser forte, né, no momento difícil da sua vida e você ser corajoso para enfrentar as lutas que só você vai poder resolver. Tem luta que vai vir sobre a minha vida, sobre a sua, que Deus ele não vai descer do céu para resolver. Ele não vai descer de lá para resolver uma luta que você tá passando ou um problema. Tem coisas que ele deixa nós resolver. Ele já nos deu sabedoria. Nós já temos essa sabedoria dada por ele. Agora só basta a gente usar. E como é que a gente vai colocar em prática essa sabedoria? É no meio da situação difícil. Não tem como eu colocar no meio de uma situação assim fácil. Não, a sabedoria é para ser aplicada naquilo que você acha que para você não tem como resolver. E realmente, para você não tem como resolver. Mas o Espírito Santo, ele te dá estratégias, ele te dá sabedoria, ele te dá controle, ele te dá as armaduras que você precisa. Tudo ele te dá. Então, assim, eu sou muito grata por esse Deus lindo e maravilhoso que ele é. Por nos dar estratégias, por nos dar sabedoria, por... Me perdoa. Por nos dar esse amor dele incondicional todos os dias por nossas vidas. Por nos perdoar, né? Porque todos os dias nós pecamos. Então nós precisamos todos os dias da misericórdia de Deus. Né? E às vezes nós nos apegamos a pequenas coisas que querem nos tirar do foco. E às vezes a gente acaba confundindo as coisas e colocando Deus no meio da situação como se ele não tivesse como se ele não tem nada a ver. Tem coisas que nós mesmos fazemos que Deus não tem nada a ver. Decisões que tomamos errado, que Deus não tem nada a ver. E às vezes as pessoas acham que para resolver o problema elas têm que sair da presença de Deus. Elas têm que abandonar tudo. Elas têm que ficar só mudando de igreja. Eu te falo uma coisa. Enquanto você não aprender a resolver o seu problema, não é mudando de igreja que vai trazer uma solução. Ou mudando de emprego. Pessoa que só fica trocando de emprego por causa de problema. Não é mudando de emprego que vai resolver a sua solução. Do mesmo jeito, eu trago essa palavra para aplicar em outras áreas também da sua vida. Não é fugindo desses problemas que vai trazer um resultado ou uma resposta para sua vida. Tem problemas que você mesmo vai resolver. Você mesmo, e não vai ter como você fugir. Ou você vai continuar no mesmo nível, sendo um fugitivo de problema. Não tô falando que você tem que sair fazendo confusão para resolver problema, assim. Não tô falando nada disso. Tô falando circunstâncias da vida mesmo. Que nós vamos ter que resolver, vamos ter que ser maduro para resolver. E é com essa sabedoria que Deus nos deu essa capacidade de resolver estes problemas que muitas das vezes não será resolvido por Deus, será resolvido por você. Eu vou falar aqui uma situação que aconteceu comigo, um testemunho. Há muitos anos atrás, quando eu ainda estudava, eu tinha discutido com uma menina. E aí essa menina e tudo mais, a gente ficou de mal. Muitos anos a gente ficou de mal, eu acho que ela mudou daqui da região. E aí, enfim, nunca mais eu tive contato com ela. E aí teve um dia que eu fui fazer uma visita numa igreja, né? E chego lá, eu sentei bem no banco da frente. E aí vocês acreditam que quem sentou do meu lado? A bendita da menina. Quando eu olhei pra ela, eu já me lembrei de toda a situação que tinha acontecido no passado. Foi a mesma coisa de como se tivesse acontecido hoje. Aí me veio assim na mente, não. Ai, pelo amor de Deus, Senhor. Aí olha só o que veio na minha cabeça. O que eu vim fazer nessa igreja hoje? Pra que eu vim nesse culto hoje? A minha mente, as informações já estavam aqui, ó, querendo fugir do problema que eu tinha que resolver. E aí, ao mesmo tempo, o Espírito Santo ministrou meu coração. Libera perdão sobre a vida dela. Tem situações que mesmo você não sendo culpado, você vai ter que liberar perdão. Você tem que liberar perdão. E perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Por isso que não é fácil perdoar. Gente, quando o Espírito Santo ministrou isso ao meu coração, eu vou falar pra vocês que não foi fácil não. Aí que ficou mais difícil. Mas quando foi no final do culto, eu chamei ela, conversei, pedi perdão.
E conversamos ali e tudo mais. Ai, que eu acho que ela voltou a morar aqui, né? E aí, quando eu vejo ela, a gente cumprimenta e tudo mais. Tá de boa. Uma situação que aconteceu há há mais de 6 anos atrás, né? Ela veio ser resolvida agora. Olha só. Aí tem situações da nossa vida que a gente fica adiando. A gente fica adiando, não, depois eu resolvo. Ou às vezes a gente nem pensa em resolver, a gente só vai colocando para debaixo do tapete. Mas vai ter um momento que essa situação vai vir e vai ficar frente a frente a você, assim como aconteceu comigo. Você não vai ter para onde fugir, você vai resolver. Deus ele vai te dar soluções, estratégias para resolver. O Espírito Santo, ele é incrível porque ele é o nosso amigo. E aquela pessoa que é, não sei se você tem um melhor amigo, mas sabe quando você tem aquele melhor amigo que te fala a verdade, melhor amiga que te fala a verdade, que te corrige, o Espírito Santo é desse jeito. Então que você possa estar sensível e ouve a voz do Espírito Santo, porque o que ele quer é o teu bem. Ele não vai te dar uma direção errada, vai te falar para fazer alguma coisa que não vai te fazer bem. Não, ele vai te direcionar a algo que vai ser bem melhor para você. E assim como foi para mim, né? Então eu vejo assim que eu já fugi de tantas coisas que eu precisava ter resolvido, essas situações, que vai chegar um momento que não vai ter para onde você fugir. Então resolva os seus problemas. Não seja fugitivo delas e nem passe esses problemas à frente para outras pessoas resolver. Porque tem coisas que não é Deus e não é outro ser humano da Terra que vai resolver por você, a não ser você mesmo. Você vai estar se permitindo a se elevar, andar mais um degrau à frente da sua vida, em maturidade também e experiência. Tá? Então, essa palavra venha ficar de reflexão para você e que nós vamos ser sábios diante da presença de Deus, porque Ele já liberou a sabedoria sobre as nossas vidas. Basta nós usarmos. Amém? Então, que a paz de Cristo venha estar sobre você, sobre a sua vida, sua casa, sua família. Que Deus abençoe.